O objetivo desta playlist é mostrar como é que nós podemos utilizar o JavaScript na DOM para interagir com os nossos projetos web. E neste caso, uma das formas de interação é adicionar ou remover conteúdos, para além dos eventos que nós iremos ver mais à frente e tudo o resto. Então eu vou-vos mostrar aqui alguns métodos que nós podemos utilizar para adicionar conteúdo, seja ele apenas texto ou então elementos completos, em determinadas posições da nossa página. Isto é, nós temos aqui um div. Eu tenho aqui o espaço do script para colocar o JavaScript lá dentro e por acaso aqui no div eu tenho aqui uma classe container que está aqui definida só para dar aqui este aspecto visual. Lá dentro tenho apenas um texto, nem sequer é um elemento de HTML, é um texto. E eu agora quero fazer qualquer coisa do género. Por exemplo, como é que eu faço com JavaScript para adicionar um texto aqui? Como é que eu faço para adicionar um texto aqui, antes do texto que já lá está? Como é que eu faço para adicionar um texto aqui, que é um texto depois daquilo que já lá está? E como é que eu faço finalmente para adicionar um texto aqui? Vamos até inclusive utilizar o AAA, o BBB, o CC e o DD para fazermos aqui estes exemplos. Então eu vou aqui voltar ao estado inicial e vamos aqui dentro do script fazer o seguinte. Nós vamos usar 4 métodos. Um chama-se o before, que significa antes. O outro chama-se o after, que é o depois. Portanto, antes do elemento, depois do elemento. Mas existem outros dois que permitem inserir conteúdo dentro do elemento, mas no início ou no fim. Chama-se o prepend ou o append. Então reparem, eu vou colocar aqui let. Vamos chamar a este elemento um div, que é igual a um document.query selector. E no query selector eu vou buscar o elemento. Como é que eu vou buscar? Bom, ele tem aqui uma classe, então eu vou colocar aqui .container. Então eu fui buscar o meu elemento. Agora vamos adicionar texto antes do div. Como é que eu vou fazer? Vou usar o elemento div, ponto, mas vou colocar o método before. E o método before vai me permitir fazer o seguinte, adicionar ou uma string, ou então um node. O node aqui é o equivalente a uma tag de HTML ou um conjunto de elementos aninhados e que podem ser adicionados. Por exemplo, imaginem um outro div que contém dentro de si um parágrafo, etc, etc. Vamos começar pelos textos. Então vamos colocar aqui o AAAA, por exemplo. Okay? Reparem o que é que vai acontecer. Quando eu chegar agora aqui ao meu browser, eu já vou ter o meu JavaScript a adicionar conteúdo antes do div. Isto é, fora dele, antes. Como é que eu faço para adicionar dentro do div, mas no início? Isto é, antes do conteúdo que lá estiver dentro. Isto é, logo imediatamente aqui, seria aqui o BBBBB. Bom, neste caso, eu vou colocar aqui div.prepend. Prepend e append significam dois métodos que podem adicionar conteúdo dentro do elemento. Mas neste caso o prepend significa colocar no início, o append significa colocar no fim de todo o conteúdo. Então aqui no prepend eu vou colocar o BBBB. E reparem o que é que vai acontecer. Eu coloquei BBBB e só depois é que aparece o resto do conteúdo que está dentro do meu div. Claro que aqui, como estou a adicionar texto, não é um parágrafo, ele vai colocar isto desta forma. E vocês poderão pensar, ok, então mas e se eu colocar aqui, em vez deste texto, colocar um P e depois um /P? Será que ele vai adicionar um parágrafo? Bom, de facto isso não acontece feito desta forma. Nós teremos que criar um elemento que é um parágrafo e depois aí sim nós vamos poder adicioná-lo. Já iremos ver isso um pouquinho mais à frente. Vamos agora adicionar dentro do div, mas no fim. Então vamos ter um div.append e agora vamos ter aqui o CCCC. Então reparem o que é que vai acontecer. O BBB fica no início, o dentro do div era o conteúdo que já existia originalmente e o CCC foi adicionado no final de todo o conteúdo. Logo a seguir ao CCC o que existe é este /div para fechar. Ok? Vamos finalmente adicionar a seguir ao div. Então neste caso div.after depois e agora vamos colocar aqui o DDDD. Então reparem o que é que acontece aqui. Neste caso nós passamos a ter então aqui as 4 situações possíveis. Ora, estes mesmos métodos podem ser utilizados não para adicionar apenas texto, mas para adicionar elementos. Então eu vou aqui comentá-los todos. Vamos regressar aqui, está tudo normal. Eu vou aqui pedir para nunca traduzir, never translate this site, ok? E vamos colocar aqui o seguinte, eu tenho aqui já o meu div a ir buscar o elemento, e agora vamos criar aqui
um elemento do tipo parágrafo, ou vamos criar vários. Neste caso, vamos chamar-lhe let p1 é igual a document.createElement. Create element, e vamos dizer um elemento de que tipo? Do tipo P. Eu vou colocar aqui que o p1.innerText, que é o texto do meu parágrafo, vai ser igual a parágrafo 1. Ok? Podemos aqui ignorar os pontos e vírgulas. Bom, a seguir eu vou criar os vários elementos. Então vamos fazer desta forma. Vou criar aqui 4. Vou colocar aqui um P2, P3 e P4. E vamos colocar aqui também o mesmo tipo de código. 4, 3, 2, 1. E agora aqui o 2, 3 e 4. E, portanto, estamos a definir 4 elementos, cada um deles com um texto diferente. Agora, reparem. Colocar o parágrafo. Eu vou puxar aqui mais abaixo. Antes do div. Então, neste caso, eu vou colocar div, que é o objeto que eu fui buscar lá em cima, before. E agora aqui dentro, basta colocar o P1, que é este primeiro parágrafo que aqui está. Então, repara o que é que vai acontecer. O parágrafo 1 foi aparecer aqui. Porquê que eu coloquei aqui com o fundo vermelho? Ou porquê que está a aparecer? Porque eu tenho aqui este seletor de elemento a colocar esta formatação que ali está. Bom, vamos então muito rapidamente ver os outros. Se eu colocar div.prepend P2, onde é que vai aparecer este elemento? Vai aparecer aqui dentro do div, logo no início. Reparem como ele está ali a ser colocado. Se eu colocar o div.append, vai colocar o P3 logo depois do conteúdo que existe originalmente. Reparem, cá está. Parágrafo 4. Okay? Neste caso, eu aqui tenho aqui o código mal. Ok? Agora sim, cá está parágrafo 3. E finalmente, para colocar o parágrafo a seguir ao div, eu vou colocar div after P4. E vamos ter aqui o div colocado a seguir, ou melhor, o parágrafo colocado a seguir ao div. E com estas noções de utilização destes tipos de métodos, nós percebemos que temos bastante elasticidade para usar o JavaScript no sentido de criar elementos e colocá-los na posição que nós quisermos.